Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você já se perguntou por que alguns hotéis mantêm quartos permanentemente fechados? Os eventos que vou relatar aconteceram no Hotel Imperador, na zona central de São Paulo, onde trabalhei por 7 anos como porteiro noturno. Antes de desaparecer, para sempre, preciso que alguém saiba a verdade sobre a Porta 23. As autoridades tentaram esconder, mas eu tenho as provas. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Porque depois de ouvir minha história, você nunca mais verá um hotel da mesma forma. Meu nome é Carlos Henrique Silva, e por 7 anos eu fui o porteiro noturno do Hotel Imperador. Era um trabalho solitário, mas eu precisava do dinheiro extra que o turno da madrugada oferecia. O hotel ficava numa rua movimentada do centro de São Paulo. Um prédio de 8 andares construído nos anos 50, com aquela arquitetura imponente que hoje parece assombrada pela decadência urbana. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 da manhã. Durante essas 8 horas, eu era responsável por receber eventuais hóspedes tardios, atender o telefone, fazer as rondas pelos corredores e resolver qualquer emergência que pudesse surgir. O hotel tinha 60 quartos distribuídos pelos andares, sempre com uma ocupação média de 70%. Era um lugar respeitável, frequentado principalmente por executivos e turistas de negócios. Nos meus primeiros meses de trabalho, tudo seguia uma rotina previsível. Eu conhecia os hóspedes regulares, sabia quais quartos tinham problemas com o ar-condicionado e qual elevador fazia mais barulho. Mas havia uma coisa que sempre me intrigou. O segundo andar tinha apenas 10 quartos numerados, do 21 ao 30, mas faltava um. Entre o 22 e o 24, havia uma porta sem número, sempre trancada. Quando perguntei ao gerente sobre aquela porta, ele me disse que era um depósito. Simples assim. Mas eu notei que essa porta tinha a mesma fechadura eletrônica dos quartos de hóspedes e pela fresta inferior, eu conseguia ver que havia carpete do lado de dentro, não o piso frio que você esperaria de um depósito. Além disso, havia uma campainha ao lado da porta, exatamente como nos outros quartos. Foi na minha 3ª semana de trabalho que recebi o primeiro pedido estranho. Era uma terça-feira, por volta das 2 horas da manhã, quando o telefone da recepção tocou. Atendi com meu protocolo habitual. Hotel Imperador, boa noite, Carlos falando. Do outro lado da linha, uma voz masculina, meio abafada, disse: Quarto 23, preciso de toalhas extras. Eu fiquei confuso por um momento. Verifiquei o sistema de reservas no computador, mas não havia nenhum hóspede registrado no quarto 23. Na verdade, o sistema nem mostrava esse número de quarto como existente. Pensei que fosse engano e respondi: Senhor, não temos o quarto 23 ocupado no momento. O senhor poderia confirmar o número do seu quarto? A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Depois ouvi um clique. A ligação havia sido encerrada. Achei estranho, mas coisas assim acontecem em hotéis. Pessoas confusas, bêbadas, números errados. Não dei muita importância. Mas na noite seguinte, o telefone tocou novamente às 2h15 da manhã. A mesma voz. Quarto 23. O ar-condicionado não está funcionando. Desta vez eu fui mais direto. Senhor, nosso hotel não possui o quarto 23. Creio que há um engano. Novamente, silêncio, e depois o clique do telefone sendo desligado. Isso começou a se repetir todas as noites. Sempre entre as 2 e as 3 da manhã, sempre a mesma voz, sempre pedindo algo para o quarto 23. Toalhas, sabonetes, manutenção do ar-condicionado, reclamações sobre barulho. Eu tentei rastrear de onde vinham as ligações, mas elas apareciam no sistema como chamadas internas, vindas de dentro do próprio hotel. Na 6ª noite consecutiva de ligações, eu decidi subir ao 2º andar para verificar pessoalmente aquela porta misteriosa. Peguei o elevador e quando as portas se abriram no 2º andar, senti algo diferente. O corredor estava mais frio que o normal, e havia um cheiro estranho no ar, como papel queimado misturado com algo doce e enjoativo. Caminhei até a porta sem número,
entre os quartos 22 e 24. Coloquei o ouvido na porta e consegui ouvir algo que me fez o sangue gelar. O som baixo de uma televisão ligada e, ocasionalmente, o que parecia ser alguém tossindo do outro lado. Havia alguém lá dentro. Tentei usar meu cartão mestre para abrir a porta, mas a fechadura não respondeu. Bati levemente na porta e chamei. Serviço de quarto, há alguém aí? O som da televisão parou imediatamente, mas ninguém respondeu. Fiquei ali parado por alguns minutos com o coração acelerado, até que ouvi passos se aproximando do outro lado da porta. Quem está aí? Perguntei, mas não houve resposta. Só o som de alguém respirando pesadamente do outro lado da madeira. Então, para meu horror absoluto, a campainha do quarto começou a tocar insistentemente, mesmo sem ninguém no corredor para apertar o botão. Corri de volta para o elevador, mas quando apertei o botão, nada aconteceu. O elevador estava parado no segundo andar, com as portas fechadas, mas não respondia aos comandos. Tive que descer pelas escadas com aquela campainha ainda tocando às minhas costas, um som agudo e desesperador que parecia me seguir pelos corredores. Quando finalmente cheguei à recepção, meu corpo inteiro tremia. Liguei imediatamente para o gerente, mas ele me disse que eu estava exagerando, que devia ter sido algum problema elétrico ou talvez um hóspede confuso em outro andar. Ele me garantiu que não havia ninguém no quarto 23 porque esse quarto simplesmente não existia. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Eu sabia o que tinha visto. E conforme os dias passaram, uma pergunta terrível começou a se formar na minha mente. Se o quarto 23 não existia oficialmente, quem estava fazendo aquelas ligações? E mais importante ainda, por que eu era o único que parecia perceber que havia alguém lá? Nos dias seguintes ao meu encontro com a porta misteriosa, eu comecei a prestar mais atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. O elevador principal do hotel tinha botões para todos os andares, mas quando eu contava cuidadosamente, percebi que havia um espaço estranho no painel entre o segundo e o terceiro andar, como se um botão tivesse sido removido e o espaço preenchido com uma placa lisa. As ligações continuaram, sempre no mesmo horário, sempre a mesma voz. Mas agora, eu tinha uma estratégia diferente. Em vez de simplesmente negar a existência do quarto, eu decidi anotar tudo. Horário exato das ligações, natureza dos pedidos, qualquer detalhe que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi então que descobri um padrão perturbador. Os pedidos sempre correspondiam a serviços que outros hóspedes haviam solicitado no passado, mas com algumas semanas de atraso. Por exemplo, no dia 15 de março, o hóspede do quarto 42 havia pedido toalhas extras às 21 horas. Exatamente 3 semanas depois, recebi uma ligação do quarto 23 pedindo a mesma coisa, no mesmo horário. Era como se alguém estivesse repetindo ações de outros hóspedes, mas com um atraso temporal específico. Comecei a consultar os registros antigos do hotel e descobri que esse padrão se estendia por meses. Cada ligação do quarto 23 espelhava um pedido real feito por um hóspede legítimo, sempre com 3 semanas de diferença. Minha curiosidade me levou a pesquisar mais sobre a história do hotel. Descobri que o Hotel Imperador havia passado por uma reforma grande em 2015, quando o segundo andar foi completamente reconstruído após um incêndio que aconteceu em agosto de 2014. O incêndio havia começado no quarto 23, durante a madrugada de uma terça-feira. Segundo as notícias da época, um hóspede chamado Roberto Mendes havia morrido no incêndio. Ele estava registrado no quarto 23 há 3 semanas, mas por algum motivo, não havia feito o check-out. A investigação revelou que ele havia sofrido um ataque cardíaco enquanto tentava escapar das chamas. Seu corpo foi encontrado no corredor em frente à porta do quarto. Essa descoberta me deixou profundamente perturbado, mas também me deu uma explicação lógica para os fenômenos estranhos. Talvez houvesse algum tipo de atividade paranormal relacionada ao falecido Roberto Mendes. Eu não era uma pessoa particularmente supersticiosa, mas estava começando a acreditar que algumas coisas não tinham explicação racional. Na noite seguinte à minha pesquisa, algo diferente aconteceu. Às 2h20 da manhã, o telefone tocou como de costume. Mas desta vez, quando atendi,
A voz do outro lado disse algo que me fez o sangue gelar. Carlos, preciso falar com você. Venha ao quarto 23. A voz sabia meu nome. Ela estava me chamando diretamente. Minha primeira reação foi desligar o telefone, mas algo na tonalidade daquela voz me impediu. Havia uma urgência ali, quase um desespero, como se a pessoa do outro lado estivesse passando por algum tipo de sofrimento. Quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme. Você sabe quem eu sou, Carlos. Você pesquisou sobre mim. Eu preciso da sua ajuda. Meu coração disparou. Como essa voz podia saber que eu havia pesquisado sobre Roberto Mendes? Será que alguém estava me observando? Ou seria possível que eu realmente estivesse falando com um morto? O que você quer? Consegui perguntar. Venha ao quarto 23. Há algo que você precisa ver. Algo sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A ligação foi encerrada, mas desta vez eu ouvi algo diferente antes do clique final. O som inconfundível de um detector de fumaça disparando. Um alarme agudo e insistente que durou apenas alguns segundos, mas que me fez lembrar imediatamente do incêndio que havia matado Roberto Mendes. Eu sabia que deveria ignorar o pedido, que deveria simplesmente continuar meu trabalho e fingir que nada estava acontecendo. Mas havia algo na voz daquele homem que me tocou profundamente. Uma tristeza, uma necessidade de ser ouvido que ia além da morte. Peguei minha lanterna e subi novamente ao segundo andar. Desta vez, quando o elevador parou e as portas se abriram, eu senti um calor anormal no corredor. Não era o frio habitual que eu havia sentido antes, mas um calor seco e sufocante, como se ainda houvesse vestígios do incêndio de 2014. Caminhei até a porta sem número e, para minha surpresa, ela estava entreaberta. Uma luz fraca vazava pela fresta e eu podia ouvir claramente o som de alguém mexendo em papéis do outro lado. Empurrei a porta devagar e ela se abriu completamente. O que vi me deixou em estado de choque total. O quarto estava exatamente como deveria estar um quarto de hotel normal. Cama arrumada, mesa de cabeceira, televisão, banheiro. Mas tudo tinha um aspecto queimado, como se tivesse sido parcialmente consumido pelo fogo e depois restaurado de forma imperfeita. As paredes tinham manchas escuras, a carpete estava parcialmente chamuscado e havia um cheiro forte de fumaça que impregnava tudo. Sentado na cama, de costas para mim, havia um homem de meia-idade vestindo roupas de dormir. Ele estava folheando alguns papéis que pareciam ser documentos do hotel. Quando me ouviu entrar, ele virou lentamente para mim e eu pude ver seu rosto pela primeira vez. Era Roberto Mendes, exatamente como nas fotos dos jornais que eu havia visto online. Mas havia algo terrível em sua aparência. Metade do seu rosto estava normal, mas a outra metade mostrava sinais evidentes de queimaduras graves. Seus olhos, porém, estavam vivos e conscientes, me encarando com uma mistura de alívio e desespero. Finalmente, ele disse, sua voz saindo meio abafada devido às queimaduras. Eu estava esperando há tanto tempo que alguém me ouvisse. Preciso que você saiba a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Não foi um acidente, Carlos. Alguém queria que eu morresse. Naquele momento, parado na porta de um quarto que oficialmente não existia, falando com um homem que havia morrido há anos, eu comecei a questionar minha própria sanidade. Mas havia algo na presença de Roberto Mendes que era inegavelmente real. Eu podia sentir o calor do seu corpo, ouvir sua respiração dificultada, ver os detalhes das queimaduras em sua pele. Como isso é possível? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro. Eu não sei. Roberto respondeu, sua expressão mostrando a mesma confusão que eu sentia. Tudo que eu sei é que não consigo sair deste quarto. Desde a noite do incêndio, eu estou preso aqui, revivendo os mesmos momentos repetidamente. Mas você é a primeira pessoa que consegue me ver e me ouvir. Ele me mostrou os papéis que estava segurando. Eram registros do hotel, incluindo seu próprio registro, de check-in. Mas havia algo estranho nos documentos. A data mostrava que ele havia feito check-in não em 2014, mas 3 semanas antes de cada ligação que eu recebia.
Olhe as datas, Carlos, ele disse, apontando para os papéis. Elas mudam, constantemente. É como se eu estivesse vivendo em um loop temporal, mas sempre 3 semanas no passado. Enquanto eu tentava processar essa informação impossível, uma pergunta ainda mais perturbadora começou a se formar em minha mente. Se Roberto Mendes estava preso em um loop temporal, vivendo sempre 3 semanas no passado, e se eu era a única pessoa que podia vê-lo e ouvi-lo, o que isso dizia sobre minha própria situação? Roberto me entregou os papéis, e eu comecei a examinar os documentos com mais atenção. Os registros mostravam não apenas seu check-in, mas também uma série de anotações feitas pela administração do hotel. Havia relatórios de manutenção, reclamações de outros hóspedes e, mais perturbador ainda, registros de atividades estranhas no segundo andar, que datavam de semanas antes da minha contratação. Leia esta parte, Roberto disse, apontando para uma anotação específica. É, sobre você. Com o coração acelerado, li o que estava escrito. Funcionário Carlos Henrique Silva contratado para turno noturno. Observação especial. Candidato demonstrou alta sensibilidade a fenômenos anômalos durante a entrevista. Recomenda-se monitoramento para projeto especial segundo andar. Senti como se o chão estivesse desabando sob meus pés. Que projeto especial? Perguntei, minha voz tremendo. Roberto folheou outros documentos e me mostrou um relatório técnico que eu nunca havia visto antes. O título era Experimento de Contenção Temporal, quarto 23. O documento descrevia um projeto científico secreto que estava sendo conduzido no hotel, usando minha presença como âncora perceptual para manter Roberto Mendes em um estado de semi-existência. Eles sabiam que eu ia morrer no incêndio, Roberto explicou, suas palavras saindo com dificuldade. O incêndio foi provocado propositalmente como parte do experimento. Eles precisavam de alguém preso entre a vida e a morte. E você foi contratado especificamente porque tem a capacidade de perceber presenças que existem em diferentes camadas temporais. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso é impossível. Quem são eles? Roberto apontou para a última página do documento. Havia assinaturas de várias pessoas, incluindo o gerente do hotel, um cientista que eu não conhecia, e minha própria assinatura. Uma assinatura que eu não me lembrava de ter feito, mas que era inegavelmente minha. Você assinou um contrato de participação voluntária, Roberto disse, vendo minha expressão de horror. Mas eles apagaram sua memória sobre os detalhes do experimento. Você achou que estava sendo contratado apenas como porteiro noturno, mas na verdade, você é parte essencial do projeto. Minha mente começou a trabalhar freneticamente, tentando recuperar memórias que pareciam estar bloqueadas. Fragmentos de conversas voltaram à minha memória. A entrevista estranha para o trabalho, perguntas específicas sobre minha capacidade de perceber presenças incomuns, testes psicológicos que pareciam irrelevantes para um trabalho de porteiro. Mas, por que você está me contando isso agora? Perguntei. Porque eu descobri algo terrível, Roberto respondeu, sua expressão ficando ainda mais sombria. O experimento não está funcionando como planejado. Em vez de me manter contido neste quarto, está criando uma instabilidade temporal que está afetando você também. Olhe para suas mãos, Carlos. Olhei para baixo e vi algo que me fez perder o fôlego. Minhas mãos estavam parcialmente transparentes. Eu podia ver através delas, como se estivesse me tornando um fantasma. Você está sendo absorvido pelo mesmo loop temporal que me mantém preso. Roberto continuou. Cada noite que você trabalha aqui, você se torna um pouco menos real no mundo normal. É por isso que ninguém mais no hotel admite que o quarto 23 existe. Para eles, você também está começando a não existir. Tentei lembrar das minhas últimas conversações com colegas de trabalho, com minha família, com amigos. Percebi com horror que fazia semanas que ninguém havia falado comigo de forma natural. As pessoas me cumprimentavam de forma mecânica, quase como se estivessem seguindo um script. Eu havia interpretado isso como falta de interesse, mas agora percebia que era algo muito pior. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, tentando manter a voz controlada. Baseado no que aconteceu comigo,
E no ritmo em que você está desaparecendo, eu diria que talvez 1 ou 2 semanas. Depois disso, você estará completamente preso aqui, como eu. Roberto se levantou da cama e caminhou até a janela do quarto. Lá fora, eu podia ver a cidade de São Paulo, mas algo estava errado. As luzes dos prédios piscavam em padrões que não faziam sentido, e o tráfego nas ruas se movia de forma repetitiva, como se fosse uma gravação sendo reproduzida em loop. Eles não nos disseram que o experimento nos isolaria da realidade normal, Roberto disse. Estamos presos em uma bolha temporal artificial, revivendo os mesmos eventos repetidamente. A única diferença é que você ainda mantém alguma conexão com o mundo exterior, mas essa conexão está se enfraquecendo. Senti uma raiva profunda crescendo dentro de mim. Como paramos isso? Eu não sei se é possível parar, Roberto admitiu. Mas talvez possamos escapar. Há uma coisa que eu descobri. O experimento depende da nossa cooperação inconsciente. Se nós dois recusarmos participar conscientemente, talvez possamos quebrar o loop. Ele me mostrou um último documento, este com instruções específicas, sobre como reverter o processo. Era complicado e perigoso, mas parecia ser nossa única esperança. Você tem que sair do hotel agora, Roberto disse. Não volte para o turno esta noite. Quebre o padrão. Faça algo completamente diferente do que eles esperam. Talvez isso seja suficiente para quebrar minha prisão temporal também. Olhei para ele uma última vez. Esse homem que havia morrido, anos atrás, mas que ainda lutava por sua liberdade. E se não funcionar? Então pelo menos tentamos, ele respondeu. É melhor que aceitar passivamente nosso destino. Saí do quarto correndo, descendo as escadas 2 degraus de cada vez. Quando cheguei à recepção, peguei minhas coisas e saí do hotel sem olhar para trás. Nas ruas de São Paulo, a realidade parecia mais sólida, mais real. Minhas mãos voltaram a ficar completamente opacas. Mas enquanto caminhava para longe do Hotel Imperador, uma dúvida terrível começou a me consumir. E se tudo que eu havia vivido fosse parte do próprio experimento? E se minha fuga fosse apenas mais uma etapa planejada? E se eu nunca conseguisse realmente escapar porque já estava morto há anos, assim como Roberto? Esta é minha última tentativa de registrar os eventos antes que minha memória seja apagada novamente. Se você está ouvindo esta história, talvez seja porque também foi escolhido para substituir meu papel no experimento. Cuidado com ofertas de trabalho noturno em hotéis antigos. Cuidado com quartos que não deveriam existir. E se você algum dia encontrar a porta 23 em qualquer lugar, por favor não entre. Alguns segredos são perigosos demais para serem descobertos. O que mais me assombra é uma pergunta que não consigo responder. Se esta história termina comigo escapando do hotel, por que eu ainda me lembro de tudo? Por que eu ainda posso ver através das minhas mãos quando olho no espelho? E por que, todas as noites às 2 horas da manhã, eu escuto um telefone tocando em algum lugar da minha casa, mesmo sabendo que todos os telefones estão desligados? Talvez o experimento nunca tenha realmente terminado. Talvez eu nunca tenha realmente saído do quarto 23. E talvez você, que está ouvindo esta história agora, também já esteja sendo observado por alguém que precisa de um substituto para continuar o ciclo. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar, ou se você ainda existir quando essa história chegar ao fim.